Boa tarde, Ricardo Andrade. Boa tarde, António. Ricardo Andrade, líder de bancada do PSD na Assembleia Municipal de Loures e um dos nossos convidados habituais nestas crónicas mensais. Ricardo Andrade, que temas nos traz hoje à conversa para esta crónica? António Tavares, muito boa tarde. Em primeiro lugar, dizer que é um gosto, ao fim de um mês mais dedicado à minha atividade profissional, estar de regresso às lides mais de serviço público e começar esse regresso com esta conversa consigo, não só pelo apreço que tenho, mas pelo enorme respeito que tenho pelo trabalho que a Loures TV tem feito em Loures, nesta divulgação daquilo que são as ideias que as várias forças políticas têm, e acho fundamental. E, portanto, dar este agradecimento, esta nota, dizer boa tarde ao António também, mas a quem nos vê lá em casa. Dizer que vamos começar com uma nota prévia. E uma nota prévia porque estamos aqui na Biblioteca José Saramago, um espaço fantástico no Concelho de Loures, e que é curioso que estejamos na Biblioteca José Saramago, porque esta Biblioteca José Saramago que nos acolhe para fazer esta conversa é a mesma Biblioteca José Saramago que não acolhe em horários alargados estudantes ou outras pessoas que queiram vir à Biblioteca José Saramago, e não o faz porque, ao contrário daquilo que foi aprovado em reunião de Câmara no dia 28 de março de 2018, portanto há mais de um ano, em contrário ao aquilo que foi recomendado em Assembleia Municipal de 17 de janeiro de 2019 e 11 de abril de 2019, continuamos sem ter horário alargado para as bibliotecas municipais, ou para o funcionamento das bibliotecas municipais. Convinha explicar o que é que era pretendido. O horário era para... O que era pretendido era simples. É que as bibliotecas tenham um horário alargado, um horário de funcionamento alargado, que permita a estudantes ou outras pessoas, mas muito virado assim para os estudantes, poderem ter um espaço no Concelho de Loures onde possam estudar e não terem que sair do seu concelho. Mas pode não ser só para os estudantes. Mas como é lógico, nós sabemos que, tendo em conta os horários das faculdades e tudo isso, que era muito interessante as pessoas terem, visto que não há propriamente um megapolo universitário no Concelho de Loures, não é? E que as universidades onde os lourenses estudam não estão sediadas no Concelho de Loures, seria simpático que esses alunos, ou mesmo alunos do secundário em preparação dos seus exames, etc. Era uma coisa que era o mínimo. Mas a Câmara Municipal, que só agora há pouco tempo é que se dignou a responder a um requerimento acerca desta questão, dizendo que está em estudo, portanto estamos em estudo há um ano e qualquer coisa, continua a não ajudar os lourenses e não ajudar os lourenses numa coisa tão importante, e que as pessoas lá em casa percebam isto, numa coisa tão importante como agilizar aquilo que existe para que os lourenses tenham melhores condições. Neste caso, por exemplo, para estudarem, para usufruírem de uma biblioteca. Este espaço, nós convidamos todas as pessoas a virem a este espaço desta biblioteca, como da Bibliotecária dos Santos, são espaços fantásticos, quer a nível arquitetónico, quer a nível das coisas que se passam, e que as pessoas não podem usufruir deles, senão quando a Câmara Municipal acha que eles podem usufruir. E há aqui várias salas de estudo. E António Tavares, e com uma questão importante, é que não é só a questão do estudo. Vamos lá ver. Quantos lourenses, feliz ou infelizmente, passam os seus dias em Loures e conseguem, durante o dia, vir à Biblioteca José Saramago? Então, mas não seria bom que houvesse um horário alargado? Não apenas para quem estuda, mas para que outras pessoas possam frequentar as bibliotecas? Nada disto acontece. Mas o horário da biblioteca é até às 19. O que é que era proposto pelo PSD? O que era proposto pelo PSD era um alargamento que se estudasse, que previsse, nomeadamente, um aproveitamento noturno. Claro que tem que ser depois das 19, como é lógico. Claro. Se alargamos, tem que ser depois das 19. Sim. Não é? E, portanto, isto é... E o PSD estaria disposto a receber indicações ou a receber sensibilidade da Câmara Municipal e concretizarmos. Mas o primeiro passo foi alargar o horário. Assim, alargar o horário. Como é lógico, a Câmara de Loures nem 2 minutos quer alargar, quanto mais alargar uma noite inteira, não é? E, portanto, isto aqui é inadmissível. Mas ainda bem que estamos aqui na biblioteca
assim José Saramago, porque assim sempre temos mais uma desculpa para falar sobre este assunto. Se nós estivéssemos aqui, diriam, lá estão diriam, a CDU, lá estão estes. Eu vou voltar a falar outra vez nas bibliotecas. Então, mas eles não se calaram quando nós lhes mandámos assim uma coisinha a dizer que estávamos a pensar ainda. Há um ano, atento-se, há um ano. Não, eles não se calaram. E isto que seja um recado e que seja diretamente para as pessoas com responsabilidades na Câmara Municipal e na CDU. Não nos calamos, não nos vamos calar, e das duas uma. Ou a Câmara Municipal diz que quer alargar ou que não quer alargar. Agora, este ramo-ramo, este sol na eira e chuva no naval, nos dias uma coisa e nos dias outra, é que para nós não. Portanto, aqui deixo o repto, António Tavares, muito claramente para a CDU e para o Sr. Presidente da Câmara. Digam de uma vez por todas, querem ou não querem alargar a Biblioteca Municipal. E já agora, as bibliotecas municipais. E já agora, se quiserem, também definam uma coisa, se quiserem dar esta notícia em Assembleia Municipal, pedimos que não o façam utilizando a deputada municipal da CDU que gera as bibliotecas, porque assim ela não entra numa certa incompatibilidade. Agora passamos, António Tavares, à temática do 25 de Abril, porque tivemos agora há pouco tempo esta comemoração do 45º aniversário desse importante momento na história nacional e na história da democracia portuguesa, que foi o 25 de Abril. É uma pena que não tenhamos também todos os anos a oportunidade de, em liberdade, celebrar o 25 de Novembro, porque a Câmara Municipal de Loures não permite e não tem iniciativa de comemorar o 25 de Novembro. Mas sobre isso já lá vamos. Falando sobre o 25 de Abril, a primeira nota que eu queria dar é uma nota de chamada de atenção a um discurso, sem desprimor para os restantes, a um discurso extraordinário, com uma mensagem de Abril fantástica, das melhores que eu tenho ouvido, por parte da deputada municipal do PSD, Catarina Lopes. E muito aplaudido. Muito aplaudido. Mas cheio de conteúdo, de sentimento. Cheio de mensagem. E cheio de mensagens, cheio de espírito de Abril. Do verdadeiro espírito de Abril. Não de um falso espírito de Abril. Não do falso espírito de Abril daqueles que acham que Abril tem que ter donos. Porque há uma coisa que eu ouvi há uns anos e que vi de uma campanha que a JSD Lisboa fez há uns anos e que depois foi alvo também de título num artigo do deputado do PSD, Duarte Marques, que é: se a liberdade tivesse dono, chamava-se ditadura. Mas existe quem ainda acha que Abril tem que ter donos e que só quem é dono de Abril, se é possível que alguém seja dono de Abril, só quem é dono de Abril é que pode falar sobre Abril, é que pode sentir Abril, é que pode pensar Abril ou pode interpretar Abril. E este discurso da Catarina Lopes é um discurso que toca exatamente naquilo que deveria ser ou que deve ser o espírito de Abril. Com aquilo que foi feito, com aquilo que não foi feito, com aquilo que ainda há para fazer, com aquilo que poderia ter sido feito, mas acima de tudo com o sentimento de alguém que não viveu Abril, que não era nascido em Abril, mas que respeita Abril e que pensa Abril. E, portanto, a primeira nota sobre o 25 de Abril é essa nota de parabéns à Catarina pelo fantástico discurso que fez, parabéns ao PSD por continuar a dar esta margem que todos participem e não apenas aqueles que têm mais protagonismo, e dar ainda essa nota e desafiar um bocadinho as pessoas a verem este fantástico momento de política que foi o discurso da Catarina Lopes no 25 de Abril. Vamos publicar em anexo. Ótimo. Agora, continuando no 25 de Abril e numa nota menos positiva do que esta primeira nota acerca do discurso da Catarina Lopes, do Partido Social Democrata, vamos falar de um discurso cantado, não é? Que é o espetáculo de Sérgio Godinho no município de Loures, o espetáculo de Sérgio Godinho por comemoração do 25 de Abril, voltando a falar de uma questão que é o 25 de Novembro. Por mim, se a Câmara Municipal quiser que o Sérgio Godinho faça um espetáculo acerca do 25 de Novembro, tenho todo o gosto em que
o Sérgio Godinho venha a Loures comemorar o 25 de novembro e falar sobre o 25 de novembro. Agora, só agradecíamos é que não tivesse o mesmo custo do que o 25 de Abril, ou do que o espetáculo do 25 de Abril. E o mesmo custo porquê? António Tavares, as pessoas já se vão lá em casa habituando a que eu venho com papéis e agarro nos papéis, mas é só porque eu gosto de que as coisas sejam muito claras e só para as pessoas terem certeza que isto não é uma coisa de boca, não é? É curioso que este espetáculo do 25 de Abril, com o Sérgio Godinho, sendo que não é o mesmo tipo de espetáculo que o Sérgio Godinho faz em outros lugares. E se calhar não é mesmo a produtora também. E que não é a mesma produtora, tudo. Mas é curioso que o Sérgio Godinho vá à Nisa e, valores sem IVA, e que cobre 15.000 euros. Vá à Vila do Conde, cobre 7.000 euros. E venha a Loures, bom, e cobre de valor base 51.000 euros. Eu acho que ninguém percebe isto, mesmo sendo um espetáculo diferente. Ninguém compreende isto. Mas há aí uma ressalva. Este espetáculo, esta produtora, não era só o Sérgio Godinho que tinha que ser pago. Pronto, mas eu compreendo o seu raciocínio também. Certo. Mas a questão é, a Câmara de Loures, ao contrário do que o PSD solicitou em 2 requerimentos, um deles sobre isto e outro sobre um monumento que já vamos falar, ainda não se dignou, desde dia, deixe-me lá ver só o dia para não me enganar, desde dia 11 de Abril, sim, desde dia 11 de Abril, que a Câmara Municipal não responde ao pedido do PSD e um deles era acerca desta questão, não é? Com todos os gastos com as comemorações de Abril. Portanto, todos os gastos. Um requerimento do PSD, portanto, isto incluía este pedido de informações, este espetáculo, em particular. Podem dizer que ainda não tinham feito as despesas todas, estou-se a guardar agora para, já com a despesa feita, serem mais rigorosos. António Tavares, podem dizer o que quiserem. O que eu acho que ninguém lá em casa percebe é uma coisa. É porque é que se gasta nos sítios uma coisa e noutros sítios outra. Mas mais, o que também não percebem é que quando há pessoas no Concelho de Loures que não têm saneamento básico, se gastem 51.000 euros no espetáculo. O PSD tem vindo a dizer que se houver menos dinheiro para as festas e festarolas, há mais dinheiro para as pessoas. Mas uma acusação que lhe fazem a esse tipo de argumento é que isso é demagogia, porque o facto de haver 50.000 não impede que haja outros 50.000 para outras coisas. António Tavares. Eu estou a fazer o papel de diabo, não é? Certo, advogado do diabo, e acho que faz bem, porque diabo nunca conseguia fazer, não está na pele. Mas deixe-me dizer-lhe o seguinte. Podem utilizar os argumentos que desejarem. Há um argumento que é irrebatível. 51.000 euros, ou 17.000 euros, ou 20.000 euros, ou o que seja de 1.000 euros em festas, é muito menos útil do que 20 cêntimos, 40 cêntimos, 7 cêntimos, 20 euros em qualquer coisa que ajude as pessoas. Que ajude as pessoas a ter saneamento básico, que ajude as pessoas a terem mais apoio social. E água ao domicílio também. Água ao domicílio e tanta coisa. Isto é indiscutível. Isto é irrebatível. Demagogia é as pessoas dizerem que há dinheiro para tudo. Eu recordo-me de alguém que dizia que havia dinheiro para tudo. E que dizia que era só pôr os seguintes a pagar a fatura. Olha, o ministro brasileiro Sérgio Moro falou dele há pouco tempo. Chamava-se José Sócrates. Ele é que dizia que a dívida passava para a frente. E, portanto, essa história do dinheiro há para tudo, eu já ouvi, não quero ouvir. Portugal não quer ouvir mais isso. Porque Portugal ainda hoje em dia sofre com isso. E, portanto, não há dinheiro para tudo. E devemos fazer opções. E eu prefiro dizer aos meus filhos, aos meus netos, que um dia optei não para haver espetáculos, mas para haver coisas básicas para as pessoas. Ouça, não é razoável que municípios no interior tenham saneamento básico desde antes do 25 de Abril e que neste Concelho não haja saneamento básico em algumas áreas já 45 anos depois do 25 de Abril. Isto é que não é razoável. E querem exemplos de concelhos, podemos dar exemplos de concelhos que têm saneamento básico desde antes do 25 de Abril. Isto é que não é razoável. Querem falar sobre espetáculos, também falamos sobre espetáculos e sobre liberdade. Há um município em Portugal que antes do 25 de Abril de 74 já fazia espetáculos com José Afonso e permitindo liberdade.
Portanto, não venham falar nestas brincadeiras, não venham dizer que o Sérgio Godinho só pode vir aqui é porque há liberdade. Não, vamos falar com calma. Existem muito bons exemplos neste país antes e pós 25 de Abril. Ainda bem que tivemos um 25 de Abril de 74 que nos desse liberdade. Ainda bem. O PSD é, ao contrário do que algumas pessoas da CDU, mas sobre isso já vamos falar, dizem, é um partido que muito deve ao 25 de Abril e com muito respeito ao 25 de Abril. Agora há aqui uma coisa que não dá para o PSD concordar, no Conselho de Loures. Constarmos de acordo que se gastem estes valores, estamos a falar de Sérgio Godinho e deste espetáculo, mas vamos falar sobre outros. Mas António Tavares, os valores das comemorações dos 25 de Abril, assim, de 25 de Abril não é apenas este valor. É mais que isto. Sim. Mas vamos lá ver uma coisa. E para as pessoas poderem... Mas já tem isso... Já tem um valor total para as comemorações? Havia os valores orçamentados, mas vamos só, para não amassar as pessoas com dinheiro, mas vamos dizer só. Iniciativas da Câmara Municipal no âmbito das comemorações de 25 de Abril. Na Praça da Liberdade, no jardim, junto aos espaços do Conselho, dança, música, jogos de mesa, artes circenses, poesia, troca de livros e artes plásticas, 12 e 13 de Abril. Ciclo de cinema, 29 de Março, 5 e 12 de Abril, realizado na Biblioteca Ari dos Santos, em Sacavém. 29 de Março, filme Tarrafal, 5 de Abril, Mudar de Vida, 12 de Abril, Raiva. Todos realizados às 21 horas. Para isto, o alargamento já não faz mal. Todos realizados nas bibliotecas, é? Todos realizados na Biblioteca Municipal Ari dos Santos. Para isto já não há problema com o alargamento. O que Abril nos fez, 13 de Abril, animação das Tardes Mágicas, na Biblioteca Ari dos Santos. Exibição do filme A Fábrica do Nada, 27 de Abril. Exibição do filme A Fábrica do Nada, no Museu de Cerâmica de Sacavém. Espetáculo Vozes ao Alto, 24 de Abril, espetáculo com Sérgio Godinho e outros intervenientes, de grande qualidade, diga-se de passagem. E também para dizer aqui uma coisa, interrompendo um bocadinho, dizendo, eu sou insuspeito. Dou aqui uma nota pessoal. Se quiserem, que eu agradeço que não queiram, porque não tenho uma voz muito boa para cantar, mas se quiserem que eu cante de cor músicas de Sérgio Godinho, vão ficar surpreendidos porque sei que de cor, porque admiro muito a obra de Sérgio Godinho e gosto mesmo, no plano pessoal, gosto muito de Sérgio Godinho. Aliás, eu já gostava antes do 25 de Abril. Aliás, eu não era nascido antes do 25 de Abril. Pois, mas eu era. Para histórias e sobreviventes. É inclusivamente um cantor por quem nutro imensa simpatia. Portanto, sou insuspeito. Mas o quê? Que é outra animação, dia 27 de Abril. Animação dos Sábados em Cheio na Biblioteca Municipal José Saramago, onde nós estamos. Cantar Abril, 28 de Abril, em encontro de mas grupos tudo em escolares. horas posteriores às 19? Nem tudo. Okay. Nem tudo. Mas estou a elencar o número de atividades só a Abril. Eu sei que Abril é muito importante, e é mesmo muito importante. Mas todas estas coisas têm custos. E não é só o Sérgio Godinho que custa, é todas estas coisas que custam, umas mais que outras. Porque repare, e pode dizer a CDU, mas custa porquê? As bibliotecas são utilizadas, pois, mas é que uma das coisas que a CDU diz, ou que a Câmara diz, que tem que pensar no alargamento das bibliotecas, é que depois das 19 isso implicava, nomeadamente, pagamento de horas extra. Então, mas 21 horas Sim, não é depois... funcionários, segurança... Então, mas 21 horas não é depois das 19? Sim, costuma ser. Pronto. Então tem necessariamente gastos. E se tem necessariamente gastos, voltamos ao mesmo. Está-se a gastar com umas coisas e não noutras. Mas vamos ligar, só para terminar este tema do espetáculo de Sérgio Godinho, com a última pontuação de... E o 25 de novembro. E eu vou dizer isto várias vezes ao longo desta entrevista e no final vou explicar porquê. E o 25 de novembro? Nada para o 25 de novembro. Nem um cêntimo. Nem sequer assinalar que ele existiu. Como se a história pudesse ser apagada. Sim, a história é a história. Como em outros regimes, assim, pelos quais a CDU tem uma grande simpatia, a história às vezes tem vindo a ser apagada. Sim, a história é a história. E, portanto, 25 de Abril... Embora haja muitos mitos. 25 de Tanto Abril... no 25 de Abril como no 25 de Novembro. 25 de Abril, Sérgio Godinho, só para pontuar, sim, o PSD está frontalmente contra, sim, inclusivamente a Comissão Política do PSD já se manifestou quanto a isto e já disse que acha que não é razoável o gasto neste espetáculo no 25 de Abril. Agora vamos continuar a falar no 25 de Abril e
agora numa coisa fantástica, que é o monumento ao 25 de Abril. Foi feito em Loures o monumento ao 25 de Abril, um monumento que, curiosamente, esse monumento ao 25 de Abril, estou aqui à procura de uma coisa fantástica para mostrar às pessoas lá em casa, que fica situado aqui, na Avenida Nicolau Breiner. Esta avenida que por acaso teve o seu nome, depois de muita insistência de alguém... Foi uma luta muito... de alguém que eu aproveito aqui também para mandar o meu Costa. cumprimento, que é o vereador Fernando Costa, um grande Está um bocadinho mais a norte agora, em Leiria. um grande amigo e com quem vou tendo o gosto de falar com frequência. Mas este monumento, muito simpático ou não, que foi inaugurado no dia 24 de Abril, às 18 horas, é um monumento que custou aos cofres do município um bocadinho mais do que o Sérgio Godinho. Um bocadinho. Um bocadinho mais Isso é do que o Sérgio ironia, Godinho. É, Ah. claro que é. E este bocadinho mais. monumento do 25 de Abril foi primeiro orçamentado num valor, depois orçamentado noutro, Depois foi alterado as obras... depois foram também- alteradas. Foram incluídas no... Falemos aqui de um valor entre os inicialmente 75 a, com a alteração orçamental, 184.500. Mas isso é com IVA? Sem IVA, isto é o valor. 184.500. Isto é o valor que É muito foi. acima dos 150 mil. Isto é o valor que foi. Eu não digo que todo seja gasto, mas é o valor que está a seguir a revisão orçamental ok. previsto. Cabimentado está a 184. Portanto, está cabimentado esse valor. Por oposição ou por alteração ao Lá valor para casa, inicial de 75 Quer mil. dizer que há uma verba reservada de 184 mil euros Portanto, para a obra. significa Pode ou não que- ser gasta totalmente. Inicialmente previa-se que fossem 75 mil e depois previa-se, ou passou-se a prever, que pudesse ir até aos 184.500. Pode ser os 150 mil falados, nós não questionamos isso. Mas questionamos uma coisa. E o argumentário não é diferente do argumentário que temos para Sérgio Godinho. Então, mas Loures precisava de um monumento com este custo? Loures precisava disto para celebrar Abril? Ouça, e com todo o respeito a quem desenhou, a quem pensou, a quem concebeu este monumento e ao artista em apreço, que temos toda a simpatia, mas quer dizer, parece-nos um bocadinho demais, e não é nada contra os escultores José Aurélio, porque tem uma obra vasta e reconhecida, não é nada, mas parece-nos um pouco demais. É demais estarmos a gastar estes rios de dinheiro quando continuamos em Loures, não há dinheiro para o saneamento básico, mas mais. Não há dinheiro para muitas propostas que o PSD tem feito ao longo destes anos. Em sede negocial, com a CDU, quando se discute o orçamento e as opções do plano, não há dinheiro para apoio aos mais idosos. Não há dinheiro para um cheque medicamento. Não há dinheiro para tantas coisas, mas para isto há dinheiro. Não há dinheiro para videovigilância. Não há dinheiro para tantas coisas. Mas para 150 mil euros... Mas ou já se 150 usa drones, não há videovigilância, mas já há drones para... Pois, mas sobre a videovigilância nós um dia falaremos, não Ok. é hoje. Hoje é um dia dedicado a Abril, aos valores de Abril e a tudo o que em Loures é feito com a desculpa de Abril. Mas falar em Porque valores... ouça, porque repare, porque nós também temos memória e também temos assim memória para quando, sob a égide de Abril, se fizeram pinturas nos murais, ou no mural, ou no muro, de uma instituição deste município chamado Grupo Esportivo de Loures, sob a égide de Abril, sem se perguntar e sem se dizer o que Aquela se ia fazer. dos Do vampiros? Do campo, sim, dos vampiros e tudo isso. Ok. E, Mas portanto, como é que contrabalança isso com o facto de uma Câmara que passa com um saldo positivo de 26 milhões
com aquele seu discurso que há pouco, o seu não, da Câmara, que não havia dinheiro, mas a Câmara passou com um lucro de 26 milhões no saldo. É, só que lá está, a Câmara passa com um lucro, mas é uma coisa curiosa. Assim, para o que dá jeito de ideologia comunista, o lucro não é uma coisa boa. Mas quando dá jeito, depois o lucro já é uma coisa boa, porque a Câmara tem ótimos números em termos de lucro. Mas há dinheiro, então. Ouça, eu só gostava é que de uma vez por todas a Câmara decidisse, ou o Presidente da Câmara decidisse. Ele é o Gaspar de Loures? É o São Francisco de Loures? O que é? E não vou perguntar se é o Mao Tse Tung ou outras de Loures. Isso eu não vou perguntar, nem o Kim Jong-il, nem o Kim Jong-un. Não vou perguntar nada disso. Eu só gostava é que de uma vez a Câmara de Loures assumisse verdadeiramente quais é que são as suas prioridades. E se as prioridades são o bem-estar dos lourenses ou o embelezamento. Isto tem que ser escolhido. Porque enquanto houver pessoas a passarem mal em Loures, enquanto houver pessoas que não têm o apoio que deviam ter por parte da Câmara Municipal, é gozar com a cara das pessoas gastar estes valores. Isto, desculpem o vocabulário, que não pode ser simpático, mas isto são gastos pornográficos para aquelas pessoas que não têm certo tipo de condições no município de Loures. Isto é uma pouca vergonha. Isto tem que acabar. Mas para acabar, as pessoas também têm que saber que isto se passa. E os municípios também têm que estar mais preocupados com aquilo que se passa no seu município. E também têm que sair para a rua, já que estamos a falar de Abril, têm que sair para a rua e dizer que não concordam com estes gastos. Têm que dizer que não concordavam com os gastos que o Partido Socialista tinha com as suas famílias no tempo do Carlos Teixeira. Nada pessoal contra o engenheiro Carlos Teixeira, como eu disse, mas o próprio PS já reconheceu à boca pequena que cometeu erros, não é? Só ainda não pediu desculpa, mas já reconheceu. E, portanto, de uma vez por todas, as pessoas têm que saber o que se passa e têm que ter a coragem de sair à rua e de dizer: nós não concordamos com isto, nós não concordamos com o que se passa na gestão comunista no Conselho e nós não concordamos com o que se passava na gestão socialista. E sim, e as pessoas devem sair para a rua, manifestar-se e, ao mesmo tempo, também assumir uma coisa que começa a ser clara para todas as pessoas: é quem verdadeiramente anda a lutar pelos lourenses é aquela força política que é, em eleições autárquicas, a terceira força política no município, mas que pode rapidamente passar a ser a segunda ou a primeira, que é o Partido Social Democrata. Porque até hoje eu não ouvi ninguém do Partido Socialista a criticar o que nós estamos a criticar do concerto de Sérgio Godinho e do Monumento. Eu não vi, inclusivamente, nenhum autarca do Partido Socialista, como houve autarcas do PSD na Assembleia Municipal, por exemplo, a dizer: nós não vamos estar presentes na inauguração desse município. O Vítor Santos disse monumento. Isso. Ou desse monumento, porque não concordamos. O Vítor Santos disse isso. Outros, eu por acaso não disse publicamente, estou a dizê-lo aqui, mas os estados municipais do PSD não compareceram. A Comissão Política do Partido Social Democrata não compareceu. E, portanto, vamos ser claros. Eu não ouvi o Partido Socialista a dizer nada disto. E, portanto, se não estão contra isto, estão a favor. São cúmplices. São cúmplices. E são cúmplices também por uma outra razão. Porque aprovaram um orçamento que previa estes valores. Sim, o PS já explicou porque é que aprovou o orçamento. Mas aprovou e, portanto, não vale a pena agora o PS ensaiar qualquer coisa. E não vale a pena ensaiar qualquer crítica a isto, porque essa crítica vai resvalar na nossa indiferença apenas pela razão, porque são cúmplices. O Partido Socialista, e sejamos claros, é cúmplice destes gastos que, quando pessoas em Loures passam dificuldades com estes gastos pornográficos, em monumentos, em espetáculos e tudo isso. E para terminar, vamos também clarificar uma coisa para as pessoas lá em casa. Não há aqui ninguém do PSD e não há um deputado municipal do PSD, de nome Ricardo Andrade, que é contra tudo o que é cultura. Desafio qualquer pessoa da CDU a querer debater cultura a qualquer dia da semana e 2 vezes ao fim de semana comigo, sempre que quiserem. Sou um apologista, frequento espaços culturais, vou a imensas coisas, tento que os meus filhos também comecem a ter contacto com a cultura desde pequenos, porque são muito novos, comecem a ter contacto, portanto não tenho nada contra a cultura. Agora, acho que
que tudo pode ser feito de uma forma equilibrada. E acho que é completamente desequilibrado gastarem-se mais de 200 mil euros em 2 coisas, ou em 3 coisinhas, ou em 4 coisinhas, e não se gastar o que deve ser gasto para que as pessoas tenham mais condições de viver, dignidade de viver no Concelho de Loures. Necessidades básicas. Necessidades básicas, exato. E agora vamos falar sobre, que já fomos dando algumas notas, mas vamos falar sobre o 25 de Abril versus 25 de Novembro neste fantástico Concelho de Loures, que é um concelho onde se pode dizer Abril, mas não se pode dizer Novembro. Pode-se dizer 25 de Abril de 74, mas não se pode dizer 25 de Novembro de 75. E não se pode porque o município não quer. Não se pode porque quando temos um vice-presidente da Câmara que diz numa reunião em que eu estive presente que o PSD, a expressão não foi esta, mas que o PSD que nem pensasse porque nunca ia celebrar o 25 de Novembro no município de Loures, estamos conversados. É porque é ideológico. Mas é que temos um problema. É que o município representa tanto quem acredita em Abril como quem acredita em Novembro e em Abril. E em 11 de março e outras coisas. E em tudo. E, portanto, o município não pode, nomeadamente, maltratar municípios seus que construíram o 25 de Abril, mas também construíram o 25 de Novembro. Não pode. Porque, muito provavelmente, o Sr. Vice-Presidente da Câmara não sabe sequer quantos militares é que residem no Concelho de Loures é que participaram em 25 de Abril, em 25 de Novembro. Alguns estiveram nas duas. Pois, mas é que para o Sr. Vice-Presidente da Câmara só Abril existe. E só quem fez Abril é que deve ser respeitado. E isto é uma coisa relativamente à qual nós... E repare... Mas isso é história. O Sr. Vice-Presidente até é homem ligado à história. É aprovado um voto de saudação por maioria, sempre com a CDU a votar contra, acerca do 42º aniversário do 25 de Novembro. E o CDS também, não votar a favor. Isso é o primeiro, e eu estou a falar do primeiro. Há outra voto de saudação do aniversário do 25 de Novembro de 75, esse que também teve esse voto do CDS, mas por justificações cabe ao CDS explicar porque é que votou contra, isso não nos cabe a nós. Mas, portanto, tivemos em 2017 e em 2018 votos de saudação acerca do 25 de Novembro. E a Câmara teima em fazer de conta que o 25 de Novembro não existe. E que não temos direito, e que não há direito dos municípios verem assinalado o 25 de Novembro. E isso é uma posição ideológica pura da Câmara Municipal, que devem assumir. Não tem vergonha, com certeza, em assumi-lo. Mas assumam. Assumam isso, como assumam também posições ideológicas acerca de regimes na Venezuela ou na Coreia do Norte. Assumam muitas posições ideológicas. Mas digam àqueles municípios que também fizeram o 25 de Novembro, que acham que o que eles fizeram não vale nada e que acham que o que eles fizeram deve ser apagado. O PSD não pactua com isso. Mas o que é que impede? Não há celebrações de primeira e não há celebrações de segunda. E não há 0 cêntimos para a comemoração do 25 de Novembro e rodos de euros para comemorar o 25 de Abril. Ponto, final, parágrafo. Não há, isto não é correto. E, portanto, nós vamos continuar, ano após ano, a fazer votos de saudação do 25 de Novembro e a relembrar o 25 de Novembro como outras coisas que devem ser relembradas. O que não vamos fazer é o que esta Câmara Comunista pretende fazer acerca de várias coisas, que é apagar o que é incómodo. Mas porquê? Não apaga o 25 de Novembro, não apaga o PSD certo. E não vai apagar nada. Ricardo Andrade, mas porquê é que a Assembleia Municipal não faz uma sessão solene do 25 de Novembro? Ouça. Se a maioria que está na Assembleia apoia esses votos. Essa é uma pergunta que deve fazer... Não, eu estou a fazê-la assim. Essa é uma pergunta que deve ser feita e eu, como sabe, e como as pessoas que me conhecem sabem, sou muito respeitador da hierarquia e das instituições. Caberá ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, se assim o entender, este ano, em 2019, dar esse passo em frente. Mas não tem que haver uma proposta por parte de alguém? Se o Sr. Presidente da Assembleia Municipal quiser fazer essa proposta, pode fazer essa proposta. Mas aliás, não o PSD? Eu não estou a dizer que não o PSD. Eu estou a dizer que existe alguém que gere o órgão e que gera a mesa. Claro. Portanto, se esse alguém quiser, que até votou favoravelmente, sim, com certeza, ambas...
Se o quiser fazer, que o faça. Não me cabe a mim opinar sobre isso. O PSD irá continuar a assinalar, pelo menos por votos de saudação, o 25 de novembro. Se fará mais ou não, isso... Não, mas não se compreende lá para casa isso- porque é que, isso é havendo para uma depois. maioria que apoia essa saudação, não há uma Ouça, sessão solene. Ouça, António Desculpe, Tavares, eu tenho que fazer sempre o meu papel, que é Não, e faça- interrogar porquê que não. e faça esse papel, só que nós também teremos que explicar às pessoas que as coisas também têm custos e que a Assembleia Municipal não, e que o orçamento da Assembleia Municipal vem da Câmara Municipal, muitas coisas. Mas com certeza que se o Sr. Presidente da Assembleia Municipal quiser celebrar o 25 de novembro, nós seremos os primeiros a estar aqui no 25 de novembro, a celebrar com toda a convicção o 25 de novembro e a honrar aquelas pessoas que fizeram abril e também muitas delas também E a fizeram convidá-los, por que não? e a convidá-los todos. Por que não Está. convidar os militares que fizeram o 25 de Abril e que Ouça, fizeram o 25 de Novembro? isso tudo é possível fazer em moldes que se entenda Não, pois. ser o razoável. Faz o seu papel, eu compreendo o seu papel. Mas lá para casa, é isso que lá para Não, casa eu- podem não compreender. não, é eu- porque é eu- que celebram uma coisa Eu e acho que não lá, celebram eu acho que lá em casa é muito fácil de perceber que o PSD tem que fazer o seu pequeno papel aqui, neste campo, e que cabe a outros fazerem esse papel. E o PSD está cá para ajudar e está cá para, assim, para que, se assim o entenderem, estamos cá para isso. Portanto, acho que as pessoas lá em casa percebem bem, porque também, repare, nestas conversas que temos tido, eu acho que é uma coisa boa que estas conversas têm. É nestas conversas as pessoas têm, ouvindo e vendo, têm percebido melhor como é que funcionam esta máquina. Esta máquina, não no sentido positivo, mas esta máquina democrática. Esta máquina democrática autárquica tem os seus mecanismos e, portanto, e para nós, PSD, que tem o seu papel nesta máquina democrática, respeitamos também aquilo que são as posições de outros órgãos e quem dirige órgãos. Agora, há uma coisa que eu lhe digo, e isso posso dizer à minha responsabilidade. Se eu fosse o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, pode ter a certeza que estaria sempre em cima da mesa a fazer uma sessão solene de comemoração de 25 de novembro. Se eu dirigisse a mesa desse órgão. Ok, mas tenho que lhe fazer a pergunta. O PSD vai propor a celebração de uma Assembleia Municipal comemorativa do 25 de novembro? António Tavares, há uma coisa que também com o António Tavares me vai conhecendo e as pessoas lá em casa. Ok, O PSD faz tudo nos seus timings. com certeza. Decide não por reação, Ou por inputs de outros, sim. mas por proatividade, e o PSD terá o tempo para decidir, de ano para ano, como é que pretende comemorar o Mas 25 de novembro. eu concordo em absoluto com isso. Cada partido é dono da sua estratégia. E terá o seu tempo. Eu pergunto fazendo tal papel, porque é que até hoje nunca houve um António partido Tavares. desse eixo que apoia as comemorações a propor uma Assembleia. É só isso. António Tavares, fazendo esse seu papel, pode fazer esse seu papel, e como nós nos conhecemos bem para as pessoas lá em casa, eu e Sim. António Tavares temos uma boa relação, como, aliás, o António Tavares tem com todas as pessoas que entrevista. Tento. Tem com todas as pessoas que entrevista, e mesmo com aquelas que não querem por ele ser entrevistados, e sou eu que lanço esta farpa agora, mas há uma coisa que o António Tavares sabe. Não é por me fazer 20 vezes a mesma pergunta que eu vou Não. dar uma resposta diferente. E, Não. portanto, o PSD terá o seu tempo, terá o seu momento, e mais, o PSD tem a sua organização. Dentro da Assembleia Municipal de Loures, é claro que o PSD pensa sobre o 25 Mas de isso não há novembro. dúvidas. E quanto ao que faremos quanto ao 25 de novembro? Um dia de cada vez. Ok, não há Novembro está dúvidas mesmo sobre a aí. posição do PSD. Não há dúvidas, porque as votações sobre as comemorações sobre o 25 de novembro têm sido públicas. Portanto, isso não há dúvidas. Mas António Tavares, mas há uma coisa que também deve ser dita. Há 4 anos atrás, ou nos últimos 4 anos, aliás, no mandato autárquico anterior, Pois, 13, 17. Sim. a Presidente da Assembleia Municipal, Fernanda Santos, é alguém que faz parte da CDU e que alinha com o Sr. Vice-Presidente da Câmara neste Isso. tipo de afirmações que ele faz. E, portanto, como é lógico, nos últimos 4 anos, sim, isso era impossível. Mas a partir de 2017 é possível. Vamos ver se é. Ok. E agora, continuando, António Tavares, em abril,
Abril é liberdade. E Abril é liberdade de expressão, é liberdade de reunião e é também liberdade de exercício do contraditório, de exercício do desempenho de cargos públicos. É tudo isto. E curioso é que pessoas que falam de Abril, como a liberdade e tudo isso, venham ser aquelas que procuram fazer bullying virtual sobre quem pensa de forma diferente. Mas eu passo a explicar. E porque eu gosto de dizer as coisas com nomes. Há um deputado da CDU, deputado municipal da CDU, que no seu exercício de liberdade, que nós respeitamos, tem a veleidade de dizer: em Loures, o PSD, partido dos salazarinos de antigamente, está muito indignado com o investimento em cultura nas comemorações do 45º aniversário de 25 de Abril. Nada de novo. São os mesmos que há 2 anos andavam por aqui a fazer campanha pelo André Ventura. Vamos lá ver. Este senhor chama-se Bruno Simão. É um senhor que já está em outras instâncias a ser visto se ele pode ser cumulativamente deputado municipal e adjunto do senhor vice-presidente da Câmara, e já falámos aqui Incompatibilidade. sobre a incompatibilidade deste senhor. Este senhor arvora-se o direito de julgar os outros nestes preparos salazarinhos de antigamente. E, portanto, isto e este tipo de opiniões feitas desta forma, como as respostas deste senhor, são, a par de outras 2 coisas que eu vou ler, como eleitos da CDU na Assembleia Municipal se comportam nas redes sociais como se fosse, e num exemplo que eu gosto muito de usar, Olívia Patroa e Olívia Costureira. Nos dias, quando estão na Assembleia Municipal, são os Estados Municipais. Quando estão na Assembleia Municipal, já se podem comportar como caceteiros, trauliteiros e tudo isso, como se a Assembleia Municipal fosse apenas uma coisa que se passa naquele momento e a instituição Assembleia Municipal fosse só aquilo e os deputados municipais só fossem deputados municipais quando entram no Palácio dos Marqueses da Praia. E isto para fazer a ligação a uma senhora chamada Maria de Fátima Amaral, porque eu digo os nomes, assim, chamada Maria de Fátima Amaral, que no Facebook tem, porque lá está, as redes sociais são nos dias de hoje uma forma de expressão. Mas são uma forma de expressão que se deve reger pelas mesmas regras de conduta e de boa educação que nós nos devemos reger no dia-a-dia. Mas esta senhora diz, a propósito de algo que agora fala às pessoas, e o António Tavares colocou, de um post que eu coloquei, onde apenas reproduzia um artigo da revista Sábado ou da revista Visão acerca de algumas coisas que se têm passado no Conselho de Loures e acerca de coisas que o PSD já anteriormente havia denunciado aqui numa entrevista com António Tavares, as incompatibilidades e tudo isso. Sim. Esta senhora, a propósito disso, resolve dizer, a parte dos mimos iniciais: olha, vai para o rack de parta, és um garotinho mal amanhado a quem falta um bom par de açores no rabiosque. Fim de papo, porque há merda, e eu, ao contrário do Tiago Mendonça, utilizo mesmo a expressão porque estou a citar, porque há merda, mando pessoalmente cara a cara. Esta senhora, depois de eu denunciar isto, porque para mim não vale a pena jogarmos às escondidas. Eu, em tudo na minha vida, aquilo que digo, sou consequente e não tenho medo de o dizer, seja onde for. Procuro ensinar isso aos meus filhos igualmente, que a verdade é um valor importante. E a frontalidade e a honestidade. Só a verdade é revolucionária. Pelos vistos para estas pessoas, só algumas verdades. Mas depois disto, tenham cuidado de mandar uma mensagem, aí, já escondido, dizendo: abusivo da tua parte, dizeres que me dirijo a deputados municipais em termos menos próprios. O Facebook não é a Assembleia Municipal e nem tu nem eu estamos de serviço. Assim não, Ricardo, assim não. Eu gostaria de deixar isto bem claro para toda a gente. Estes 3 exemplos que eu dei, 2 desta senhora e 2 deste senhor, são tentativas mal amanhadas, isso sim, mal amanhadas, de coartar a liberdade a pessoas. A mim e ao PSD, ninguém coarta a liberdade. E são, ainda por cima, tentativas mal educadas e incorretas de se dirigir
especialmente estas duas últimas, e a anterior apenas porque existem 7 deputados municipais que são do PSD, e, portanto, este partido, os salazarinhos de antigamente, tem 7 representantes na Assembleia Municipal, a quem este senhor está a ofender quando diz isto. E sim, o PSD, como eu já disse hoje, está indignado com os gastos do 25 de Abril no Conselho de Loures. Sim, estamos. E a Assembleia Municipal. Portanto, este senhor também está a falar dos deputados municipais. E sim, isto são tentativas de estes deputados municipais, fora da Assembleia Municipal, tentarem coartar a liberdade. Mas mais, tentem coartar, mas dizendo que aí já não são deputados municipais. Eu vou dizer a estas pessoas de uma forma simples. A forma como o PSD encara é que os seus deputados municipais não são apenas deputados municipais no Palácio dos Marqueses da Praia. São deputados municipais de fora disso. Mas vamos ligar isto à postura da CDU. Estas são as mesmas pessoas que embarcaram naqueles argumentários da CDU que diziam que nem gabinetes de apoio aos deputados municipais deviam ter. Aliás, estes são aqueles que embarcam, como outros também o dizem, que embarcam neste argumentário de que por eles nem havia deputados municipais. Mas isso é simples. Se acham que os deputados municipais e que a Assembleia Municipal não vale nada, ao ponto de serem ofendidos desta forma, de só fazerem parte da Assembleia Municipal quando estão nos Palácios dos Marqueses da Praia, etc., é simples. Então para que é que são deputados municipais? É para dizer que são? Não. Um deputado municipal não é para dizer que é. É para fazer que é. É para lutar pelas pessoas. E, portanto, chega destas tentativas de coartar a liberdade. Estes senhores têm a mesma liberdade de dizer estas coisas que eu tenho de dizer aquilo que leva a que estes senhores digam isto. E, portanto, é simples. Se querem ter essa liberdade, se respeitam Abril, então deixem de uma vez por todas de ser ofensivos. Digam aquilo que pensam de uma forma educada, de uma forma cordata, e se quiserem, temos uma discussão séria acerca dos valores de Abril, acerca da liberdade, acerca da Assembleia Municipal, acerca das incompatibilidades, acerca do dinheiro que é gasto a rodos em festas e festarolas e não é gasto para as pessoas, e temos essa discussão. Agora, uma coisa não façam. Não façam as pessoas de parvos. E não façam os deputados assim, municipais do PSD de parvos. Porque isso nem eu, nem ninguém do PSD admite. Como ninguém admite que estas pessoas, depois na Assembleia Municipal, nisso ao menos são coerentes, mesmo na Assembleia Municipal, depois ofendem o Presidente da Junta de Freguesia de Lousa, que é um Presidente de Junta do PSD. Ofendem-no. E também o ofendem na qualidade de Presidente da Comissão Política do PSD de Loures. Estas pessoas são aquelas que se acham no direito, como eu já disse, de na Assembleia Municipal tentarem enlamear o PSD porque há buscas a Polícia Judiciária a nível nacional, mas depois ficam incomodadas se alguém fala na Ana Leal e no que a Ana Leal faz à CDU. E, portanto, vamos deixar de ser meninos nestas coisas. E de fazer de conta que somos anjinhos. Não somos anjinhos. Se querem falar em liberdade, então vamos falar em liberdade. E vamos todos respeitar-nos uns aos outros. O que não é respeito é isto. É falar em açoites no rabiosco. É chamarem Salazar às pessoas. Quer dizer, eu por acaso até conheço pessoas que achariam que isto seria um elogio. Mas isto é ofensivo. Mas quer dizer que as pessoas só entram ao serviço na Assembleia Municipal, só entram ao serviço àquela hora e depois deixam de entrar ao serviço. Nós só somos deputados municipais em certas alturas. Isto não é assim, isto não pode ser assim. E como não pode, isto tem que ser denunciado. E da nossa parte vai ser denunciado sempre. Portanto, sim, isto é também, António Tavares, um aviso para todas as pessoas lá em casa e também para estas pessoas que fazem isto, que de cada vez que fizerem isto ao PSD, o PSD não se vai calar. E as pessoas vão saber de que massa é que são feitos aqueles que eles elegem. De que massa é que são feitos os do PSD e aqueles que se dizem ser os maiores defensores da liberdade, mas que são aqueles que só querem a sua própria liberdade e não a liberdade dos outros. Obrigado, e obrigadíssimo mais uma vez por estes bons momentos que passamos. Ok, vamos ter outros. Muito obrigado.